uma das coisas que eu mais admiro em várias empreendedoras é ter a humildade de entender onde o seu negócio tá agora e onde você quer chegar, e tá tudo bem não tá ainda onde você quer chegar. Eu queria que um dia as clientes tivessem orgulho de usar Laz escrito nas peças, mas eu precisava percorrer um caminho primeiro. E realmente o que você falou é o que passa na minha cabeça todo santo dia. Uma vez que dá certo, as pessoas esperam que a próxima ação seja sempre mais icônica do que a primeira. E foi a primeira coleção, Paty, que a gente colocou o logo da marca. Eu peguei esse primeiro teste com o bordado da Laz e eu postei um spoiler. Falei, vamos ver a reação dessas meninas. A gente teve, acho que 600 comentários. Eu quero, quando que isso vai acontecer e tudo mais. Eu falei, tá, eu acho que é um sinal, acho que dá pra gente arriscar. Opa! Seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem pra se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e que honra é estar com você em mais essa segunda-feira, começando essa semana na intenção certa, porque com o exemplo que você vai ter hoje aqui, minha amiga, eu tenho certeza que essa ideia que tá no papel, que tá na gaveta, vai sair até o final do mês, porque essa menina vai te arrastar com o exemplo dela. Na minha frente, ela criou uma marca de roupas aos 19 anos e faturou R$1 milhão. Foram mais de 2.000 peças em 15 minutos no último lançamento da coleção de moletom. O último case de sucesso da marca foi o aniversário da Laz Clothing. E hoje, aqui comigo no podcast Ela Sonha, Ela Faz, Luana Ami. Seja muito bem-vinda. Oi, Paty, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, né? Tomara que a gente inspire várias meninas, mulheres. Eu tenho certeza, porque a gente já vai começar falando do case de sucesso que a Laz Clothing fez no último aniversário. E eu quero começar a destrinchar esse case de sucesso, porque se você, com um e-commerce que tem 4 anos? 4 anos. Já está fazendo todo esse sucesso, eu tenho certeza que quem quer começar ou quem já está com o e-commerce no ar e procurando estratégias, vai poder usufruir bastante desse episódio. Total. Vamos lá? Ó, eu já quero começar porque aqui a gente tem na imagem, na tela, o que foi esse Reels que você postou com um bolo de aniversário. Eu quero saber por trás, porque pegou muitas visualizações, ele viralizou, e eu fiquei assim, meu Deus, que ideia genial. Que legal. Bom, então um pouquinho sobre esse vídeo, a galera viu e falou que legal, foi uma sacada legal, achando que foi um estralo que a gente teve, e decidiu fazer um vídeo com o intuito de viralizar. Na verdade, ele traz uma estratégia bem forte por trás, que é, acredito que você vai concordar comigo, de uns anos pra cá, o nível de ações e postagens que a gente precisa fazer para chamar a atenção do consumidor mudou. Então, se antes a gente conseguia chamar a atenção com um tipo de postagem mais simples, porque o produto é legal, isso começou a mudar e hoje em dia a gente tem que, além de ter um produto legal, saber chamar atenção, fazer o consumidor ficar em choque. E por que eu tenho que prestar atenção nessa marca? Tem tantas outras marcas legais surgindo, né? A internet veio, democratizou o surgimento de marcas, de novas empresas. Então, como que a gente chama atenção no meio disso tudo? Então, a gente vem numa sequência de tentar chamar a atenção do consumidor de várias formas, seja influenciadoras, seja ações de marketing, enfim. No aniversário, a gente quis fazer de um jeito diferente, já usar nossa base de clientes e chamar a atenção desses próprios clientes que a gente já tem na base. Então, o que a gente fez? A gente foi gravar um vídeo, a gente inseriu algumas coisas que estavam em alta, por exemplo, o 3D, né? Só que quando a gente começou a chegar perto de gravar, a gente falou assim, tá, o 3D vai ser legal. Mas como que além do 3D, porque também já começou várias marcas a usarem o 3D, uma vez que isso vem em alta, todo mundo começa a se adaptar. Como que a gente faz a pessoa olhar e falar, por que eu tenho que continuar acompanhando as marcas no próximo dia? Por que eu tenho que ficar de olho no que vai lançar nesse drop de aniversário? Então, a ideia inicial era a gente assoprar a vela do bolo e ter um vídeo 3D atrás. E aí, quando a gente chegou no dia, eu falei assim, o bolo tá lindo, mas a gente tem que jogar no chão. Porque qualquer pessoa olharia e falaria, por que joga um bolo lindo desse no chão? Então, lá no meio da gravação, eu falei, tirem fotos de quantas fotos vocês precisarem, quantos vídeos vocês precisarem do bolo, porque daqui a 5 minutos eu vou jogar no chão. E a gente jogou o bolo no chão, a gente tinha uma tentativa só de fazer o take, deu certo. E aí, quando a gente tirou a foto dos bastidores, deu assim, né, com o bolo caído no chão, postei assim, o que vocês acham que a gente tá aprontando? O post, assim, deu super bom, todas as clientes, o que vocês estão fazendo? Por que vocês jogaram o bolo no chão? E aquela curiosidade de continuar acompanhando a Laz nos próximos dias, até o dia do lançamento. Nossa, que incrível. Você já percebeu que nesse momento, se você não está inscrita nesse canal, se você ainda não deu like nesse vídeo, você está perdendo seu tempo, né? Porque olha, esse conteúdo, ele vai agregar muito na vida das mulheres que realmente querem fazer a diferença. Que estratégia simples, a mulher que está aqui atenta, ela já está tomando nota e pode aplicar.
Então, já se inscreve nesse canal, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, segue o nosso canal, né, dá 5 estrelas aí no Spotify, porque é esse nível que a gente traz de conteúdo pra você aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Eu já quero entrar num assunto seguinte, porque você falou da estratégia do vídeo que você anunciou a campanha de aniversário da Lass Clothing. Só que ali você trouxe todo esse buzz marketing, né, de chamar a atenção, porque não adianta. Qual que é o maior diferencial das marcas em 2024? Conseguirem reter a atenção do cliente na tela do celular. E você fez isso brilhantemente. Mas eu sei que depois você seguiu, porque não adianta fazer um vídeo e ele viralizar. Você ainda fez um press kit maravilhoso. E a gente tem imagens aí que teve... Conta essa estratégia do press kit, que se chama de seeding, mas enfim, os millennials vão me entender. Então, a gente começou com essa estratégia no ano passado. Só para dar uma contextualizada, quando a gente começou, Paty, a gente contratava muito influenciador e era assim, papum, postou, vendeu. Foi passando o tempo, a gente contratava eles, não era venda na certa, mas eu entendia, eu tava cursando marketing na época, que não era porque não estava vendendo na hora, que não estava criando um efeito a longo prazo, né? E eu acho que esse foi um destaque da Lass, porque nesse momento muitas marcas começaram a recuar. Então, não vou mais investir em influenciador, só tráfego pago. E aí eu comecei a entender que para funcionar com influenciador igual funcionava antes, esse nível de relacionamento tinha que mudar também. Não adianta eu fechar uns stories, um feed e tchau. Obrigada, tomara que você venda, vou ver quantos cupons foi utilizado, né? As pessoas começaram a ficar mais atentas com o que elas acompanham na internet. Então, se você entra e vê um stories da blogueira marcando uma vez a Lass, é uma publi legal. Se você vê isso constante ao longo do tempo, caraca, ela gosta mesmo dessa marca. Quero conhecer para entender o que é isso. Então, ano passado, a gente virou e falou assim, não adianta eu fechar stories para mostrar o lançamento de aniversário. Não vou conseguir fechar stories com 50 influenciadoras, a gente sabe como que fica o valor de um escopo desse, né? Nossa. Então, o que a gente fez? A gente fez um seeding que a gente sabia que iria chocar elas, de alguma forma. Ano passado, esse tricô que você tá usando, a gente lançou ele no rosa. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver que esse tricô, ele parece um abraço. Um abraço. É uma delícia. Eu tô encantada com a qualidade da Lass Clothing, de verdade, assim. Ai, uau, fico parabéns. Feliz. Obrigada, Paty. E a gente ia lançar ele na cor rosa e na cor cinza, né? E aí a gente falou assim, vamos mandar pras influenciadoras, então, como agradecimento por fazer parte da história da marca. Só que a gente falou assim, tá, eu acho que elas recebem de várias marcas, obrigada por fazer parte da história da marca. Como que eu mostro de verdade que eu lembro do nome delas ali, fazendo parte da marca? A gente montou uma caixa no passado que vinha um tricô e uma Polaroid exatamente da cor do tricô. Vinha uma Polaroid impressa com uma foto delas usando o Lass, pra gente mostrar que lembra delas fazendo parte da história da marca. E cada caixa um cartão gigante com o nome delas, mostrando que foi feita uma por uma. E aí, quando a gente enviou essas caixas pras meninas, começou a virar uma febre ali no Instagram, pelo menos naquela semana que todas começaram a receber, delas postando a caixa. Primeiro que era uma caixa desse tamanho. Enorme. A etiqueta enorme com o nome delas era assim, olá, e o nome da influenciadora, fora da caixa. Então, elas postavam, as outras influenciadoras também ficavam nessa. Eu vou ganhar ou não vou ganhar? Ai, ótimo. E aí, começou a ficar muito legal. Tanto é que, naquele ano, a gente ficou conhecida, as meninas mandavam print pra gente, como a marca que mandou uma Polaroid pras influenciadoras. E a gente fazia uma extensão, né? O acontecimento acontecia, a gente estendia pra divulgar essa ação em outras redes sociais. E esse ano, no aniversário, a mesma coisa. Só que, como eu te falei, os anos vão passando, o nível de ação que a gente tem que tomar acaba ficando diferente. Então, já enviei uma Polaroid para elas. Eu não podia enviar uma caixa menos chamativa do que uma Polaroid. O que é mais chamativo do que uma Polaroid? É o parecer que eu fiz essa caixa pensando em cada uma delas durante a noite. Então, esse colar aqui que eu tô usando, para quem não tá vendo, né? Tô usando um colar escrito Lass. Ele é uma semi-joia, enfim, dourada. A gente mandou fazer um colar desse para cada influenciadora com o nome delas e de como elas gostam de ser chamadas. Uma Paco, que tá em alta agora, essa onda de correr, de fazer esporte, personalizado com o nome delas e atrás com o logo da nova coleção de inverno que tá vindo. E Genial. aí dentro, o que a gente fez? A gente colocou 2 pacotes lacrados, porque a Lass é muito conhecida por soltar spoiler, que é basicamente eu mostrar a peça que tá vindo, mas não mostrar tudo, ficar esse mistério. Esses 2 pacotes, eles pareciam aqueles pacotes que você recebe lacrado de piloto, quando você recebe um teste da marca. E esse pacote estava escrito, segredo, essa peça é um spoiler, você tá sendo uma das primeiras a ver.
o desenho de quando eu rascunhei essas peças, os detalhes fabricados no Brasil e tudo mais. E a hora que elas abriam, tinham os 2 tricôs novos que a gente ia lançar no aniversário. E aí, na hora, elas abriam a caixa, postavam usando o tricô. Aí, a gente criou um mascote pra marca nos últimos tempos, que era um ursinho, que era o emoji que a gente sempre usava. O ursinho tava vestindo uma camiseta com o logo da nova coleção, a gente colocou na caixa, elas surtaram. Gente, incrível. Então, foi muito legal. E, por fim, o cheirinho que você gostou quando você abriu a caixa do tricô. Maravilhoso. Eu não quis nem passar meu perfume depois. Eu tô aqui, abraçada no cheirinho da Lass. A gente mandou um home spray pra elas com a essência da marca, Gente. também na caixinha. E aí, quando elas abriam um press kit, foi muito legal. E esse ano acabou indo além, porque elas ficaram tão em choque com isso de personalização. Teve uma influenciadora que quando ela abriu, ela chorou. Ela falou, tô sensível, eu chorei. Ela postou no TikTok. E aí, o vídeo vai escalonando. E todo mundo, quem que é essa marca que tá fazendo esse press kit? Eu acho, assim, louvável o que você consegue fazer com pouco, sabe? Quando eu falo pouco, por quê? Eu sei que a sua audiência aí, praticamente 90% das suas clientes são geração Z. E eu sei que a maior dificuldade das gerações anteriores, e eu sou millennial, né? Então eu nasci no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E eu peguei esse mercado de trabalho com a primeira onda da internet. Isso significa que para você fazer uma ação como essa que você acabou de descrever, você precisaria contratar uma agência de influenciador, uma agência que nem existia de influenciadores na época, uma agência de publicidade, e teria pelo menos umas 50 pessoas envolvidas. Quando eu entrei no mercado, que foi ali pro ano de 2009, 2010, com a minha primeira marca, eu lembro que, isso que me admira muito em você, porque eu me reconheço, a Patrícia de 19 anos reconhece a Lu agora. Isso é muito legal, porque você tá num caminho que não tem como você não ser gigante daqui a pouquíssimo tempo. Eu fico feliz. Entendeu? Porque, por exemplo, nessa época, quando eu comecei a fazer as coisas por conta própria, da maneira que dava, numa época que não existia rede social, era o Blogspot começando, o Lookbook Nu, com as blogueiras de moda começando a surgir no mundo, e a gente conseguia colocar o produto para que essas meninas pudessem usar, era uma febre. Assim, a gente contava e as pessoas não entendiam o que aquilo significava. Então, eu fico muito feliz de ver uma empreendedora mulher com a tua idade, 19, 20 anos. Agora eu tô com 22. 22 anos, uma baby maravilhosa, já com um futuro tão, entre aspas, garantido pelo seu próprio sucesso, pelas suas próprias escolhas de hoje. Isso é muito interessante, porque hoje é muito mais fácil você conseguir fazer uma campanha dar certo, porque você tem rede social, é gratuito e tudo mais, mas você tá numa briga eterna por atenção. Total. E você, com a maneira inteligente, engajada, cuidadosa aos detalhes, você vai driblando toda essa distração que a rede social traz e que você consegue colocar como se fosse um holofote direto na Lass. E isso que é bacana. Toda empreendedora que tá ouvindo esse episódio tem que pensar, como que eu posso colocar como se fosse um tampão no ouvido, sabe? Da minha audiência, para que ela possa ouvir apenas aquilo que a minha marca tem a dizer. Como que eu posso interromper todo esse barulho que a internet faz para que ela possa ouvir a playlist que eu quero que ela ouça, a música, o lançamento. E eu acho que isso que você está fazendo é muito, muito interessante. E eu vejo que quando a gente pensa fora, né, do que é, entre aspas, esperado, as pessoas primeiro se surpreendem, depois elas esperam mais. E a minha pergunta agora é, Lu, o que vem para os próximos passos de ações, assim, que você já pode falar da Lass Clothing? Porque você já veio quebrando, assim, todos os padrões de visualizações, de vídeo viral, relacionamento com o influenciador. O que tem aí nos próximos passos da Lass que você enxerga? Eu acho que 2 pilares principais. O primeiro é, realmente, o que você falou é o que passa na minha cabeça todo santo dia. Uma vez que dá certo, as pessoas esperam que a próxima ação seja sempre mais icônica, né, do que a primeira. Eu acho que não é que tenha um teto, mas mantendo os valores que você quer para sua marca, nem sempre dá para uma ação ser mais icônica que a outra quando você quer copiar a mesma ação anterior que você fez. Nesse caso, a gente conseguiu subir para um outro nível seeding, né, com uma outra vertente de estratégia. Mas o que a gente tenta fazer é olhar para outros pontos, então, que ainda não foram tocados. Então, uma coisa que a gente começou a fazer esse ano é relacionamento com o cliente ao vivo. A gente é uma marca que começou na pandemia,
né? E a gente começou a entender que um buzz positivo também não é só aquele que vem do influenciador, é aquele que vem da comunidade que você vem construindo. E aí é um buzz que faz a sua própria comunidade querer que a sua comunidade que já existe continue sendo cada vez mais engajada e ativa ali. Então a gente começou os primeiros passos no aniversário da marca também, com os lançamentos em mãos. A gente fechou parceria com o cafezinho, inclusive. É um lugar que é a cara do meu público-alvo. O meu público-alvo vai lá e posta stories, então a gente fez essa junção e a gente fez um brunch para 15 clientes. A gente separou uma manhã em que elas chegavam, elas tinham tudo incluso, elas tinham atividades para fazer com a gente, então uma bolsa da Las que elas personalizavam exclusivamente no dia entre si, com carimbos exclusivos. Elas conheciam entre si, a gente cantava parabéns para a marca, enfim, a gente ouvia cada uma delas o porquê que elas estavam ali. Tinha uma cliente que falou, desde que eu comprei com vocês, eu tenho 117 peças de vocês, e vai continuar sendo assim. Uau! E aí, no final, a gente permitia que elas conhecessem em primeira mão, antes das outras clientes, as peças que a gente ia lançar no drop. E assim, basicamente, todas as clientes saíram de lá fazendo TikTok, falando como que foi essa experiência e mostrando. E foi um fortalecimento de comunidade que a gente enxerga que os nossos próximos passos é enxergar essas alternativas também mesclando o mundo offline e online. Igual você falou, tá cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas na internet. Então, a gente sente que agora os passos também é chamar a atenção das pessoas na internet, sabendo que tem uma coisa que ia acontecendo no mundo offline, que elas pensam, eu também um dia quero fazer parte disso. Então, essa foi uma das vertentes que a gente fez e que pra gente funciona muito bem e que acredito que vai guiar os próximos passos da Las. Nossa, genial. E agora a gente tá falando tanto da Las já como uma marca consolidada, uma marca que já tem clientes fãs, né? Porque você vê, uma pessoa que tem mais de 100 peças da sua marca, ela é uma cliente recorrente. E esse é o sonho de todo empreendedor, que o seu produto, o seu serviço tenham clientes recorrentes, né? Que o sucesso da marca, a longevidade da marca tá aí, né? Então, eu queria começar a voltar um pouquinho, né? Porque eu sei que você começou a Las de uma maneira muito simples, muito comum, como toda menina que sonha em começar o próprio negócio. E aí, a gente tem uma imagem. Que cenário que é esse? Essa aí é a sala da minha casa, em que a cortina ficava tampada de caixinha. A gente fazia uma torre que ela virava, assim, uma terceira parede da sala, né? Era uma cena que a gente, às vezes, ia visita em casa, pode sentar no sofá, só não repara que tem umas caixinhas, uma torre, uma parede de caixa, né? Que demais. Mas assim, exatamente, você começou no meio da pandemia, como que foi você começar a ter as primeiras vendas? Por que você escolheu uma marca de roupa e não sapato, maquiagem, skincare? Certo. Paty, foi assim, na verdade, eu achava desde nova que eu seria médica. Eu nem sei te dizer por quê, assim, eu acho que é esse desejo da gente ir para um caminho que talvez faça muito sentido, a gente ouve muita coisa na escola, só que eu sempre gostei muito de desenhar. E também sempre gostei muito de empreender, mas demorei para perceber isso, né? Porque às vezes a gente vende uma coisinha pequena ali e outra aqui, e a gente não percebe que a gente gosta de empreender, a gente acha que tá fazendo uma brincadeira. Então, eu gostava muito de desenhar. Desenhava no meu tênis, na minha mochila, no tênis das minhas amigas, caderno das minhas amigas eu sempre desenhava. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de estudar. Gostava, acho que é uma palavra forte, mas eu sempre fui muito determinada. Coloquei na minha cabeça que era pra ser nerd na escola, eu ia ser. Até a página 2, porque também, a partir da hora que acabou a aula, era outra pessoa. Eu acho que isso que marcou muito minha adolescência. Ser várias versões dentro de uma, isso me ajudou muito. Então, tava jurando que tinha que passar no vestibular como a primeira, né, pra passar em medicina. Meu Deus. Ao mesmo tempo desenhando, e aí chegava em casa, vendia preset, que pra quem não sabe eram filtros que a gente criava no Lightroom, que é um programa de fotografia, e eu vendia ali num site e tudo mais, e levantando um dinheiro. E aí, eu cheguei um dia e falei assim, queria uma blusa estampada com os meus desenhos. Era uma fase que meu estilo era outro. Eu queria ser praiana, essas garotas assim. Tava em alta isso no Instagram. Falei, vou fazer uma blusa com a minha estampa. E aí, fui atrás, eu e minha mãe, indo em todas as lojas, perguntar como que estampa tecido, vendo que é muito mais difícil do que a gente achava. Estampei 1 metro e pedi pra minha tia costurar. A hora que eu vesti a blusa e postei no meu Instagram, assim, pouquíssimas meninas da minha cidade, algumas falaram, eu quero comprar. Aí eu falei, opa, vamos vender, né? Pô, eu comprei 1 metro de tecido, vamos fazer muita blusa. Que eu sou baixinha, então na minha cabeça 1 metro é muita coisa.
E aí virei pra minha tia e falei, bora fazer mais blusa? E ela, você tá doida? Com esse 1 metro eu fiz um seu, uma blusa sua e ainda tem uns retalhos só, que dá pra fazer uma xuxinha de cabelo. E aí eu fiquei curiosa e falei, então deixa eu entender como que é isso. Fui ver como que eu comprava mais tecido estampado. Fiz as contas, vi que seria muito mais caro pro consumidor final do que outras marcas já consolidadas no mercado. E falei, então vou fazer umas blusas lisas. Né, porque fiquei curiosa com esse mundo, comecei a ir na loja aos sábados com a minha mãe lá do centro da nossa cidade, e aí comprava o tecido, procurava a costureira para fazer 1, 2 blusinhas, e falei, não vou vender no meu Instagram normal, que eu era chata também, vou criar um Instagram só para isso. E aí lá no intervalo da escola, criei o nome da marca, que é até hoje Las, que para quem não sabe são as iniciais do meu nome. Que meu nome é Luana Ami Suzuki. Aí eu falei Las e coloquei um apóstolo pra ficar chique. Gente, demais. Ai, eu amo essas histórias de bastidor. E aí falei assim, não vou só criar um Instagram, vou criar um site. E eu era muito fuçada, assim. Então eu entrei, eu lembro até hoje, uma plataforma simples, a gente pagava R$30 por mês. Meu pai me ajudou a comprar o domínio e tudo mais, ajudou no sentido de a parte técnica, porque era barato também pra gente usar o domínio lá. E aí criei o site. Aí quando eu lancei, eu ia fazendo spoiler já, falei, uhul, vou estourar de vender. Quando eu lancei, ninguém comprou. Uma menina só da minha cidade, que eu lembro até hoje quem é ela. E aí que eu vi que não era tão simples quanto parecia. E eu acho que isso que me animou, Paty, porque eu falei, como que é então vender roupa? Como que eu faço pra conseguir isso? E desde então me nasceu um gás, que é o que tá até hoje comigo. Então, na época, entrei em grupos de Facebook de universitárias e postava meu look do dia. Quem gostava, eu falava, vem comprar roupa comigo. Até eu ser expulsa do grupo. E aí, com esses presets que eu vendia na época, eu falei, então vamos juntar tanto, porque todo mês eu quero pagar uma influenciadora. Até essa marca vender por si só, entendeu? Uma hora isso vai acontecer. Uau. E isso era meio instinto, porque eu ainda não tinha passado no vestibular. Foi nessa fase aí que falei, acho que não vou fazer medicina, né? O que a gente vai fazer? Então, era no meu tempo livre ali, não tinha... naquele momento, eu não sabia nomear ainda as minhas estratégias. Era por intuição, vendo como minha cabeça como consumidora funcionava. Igual você falou dos blogs, eu lia os blogs e eu tinha vontade de comprar o que elas mostravam. Sim. Então, eu sabia que pra minha marca um dia funcionar, eu tinha que colocar nessas meninas que faziam desejo em mim. E iam fazer desejo em outras meninas também. Incrível. Olha, eu poderia enumerar uns top 3 aprendizados, assim, só com essa sua última fala. E eu quero te dizer que esse seu jeito natural, eu imagino que hoje em dia, para quem já nasceu no mundo com o Google, com rede social, ele é algo que a pessoa ela pode acessar, sabe? Porque você vê essa estratégia de postar antes, de fazer o spoiler, antes de você fazer o drop da coleção, que é o lançamento oficial. Isso é algo que dentro de uma empresa consolidada e, de repente, com compliance, né, que é ali o setor jurídico, com regras do que pode e o que não pode fazer, se você solta, nossa, você paga multa, Total, entendeu? Isso é verdade. E hoje em dia, com uma marca criada no meio de uma pandemia por uma menina, né, nos seus 20 e poucos, oi Bia, obrigada pela conexão. E aí, quem não entendeu, a Bia Félix, né, do podcast 20 e poucos, fez a conexão entre a gente, e inclusive tem um episódio com a Bia Félix aqui no Ela Sonha, Ela Faz também, muito bacana, vou deixar linkado. Mas uma das coisas que eu acredito, Lu, é justamente esse seu olhar apurado, mas esse sangue nos olhos para vencer, para dar certo, para vender, independente se a influenciadora vai postar mais do que você contratou. Eu acho genial isso. E às vezes as pessoas perguntam, mas eu não sei como começar. Você também não sabia. Você foi lá, comprou 1 metro de tecido, mandou fazer uma roupa, chamou a tia, chamou sei lá quem para poder fazer, entrou num grupo do Facebook. Então, quando a gente não sabe o que quer, a maneira mais fácil de descobrir o caminho é tentando. Então, vai pra ação, vai fazer alguma coisa que pelo menos você vai descobrir. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu faço bem. Nossa, as pessoas me chamam por causa disso. Mas só se você estiver em movimento. E aí agora eu quero entender, por exemplo, quando você fala de ações mesclando on e offline. Como que você vê esse perfil, né, de consumo dentro da geração Z? Porque a gente sabe, né, é uma geração que já nasceu nativo digital, já nasceu junto com a internet para
pra sua geração é muito natural fazer tudo, né? Eu falo isso, gente, porque outro dia eu tava me pegando pensando, mas eu prefiro comprar no e-commerce quando eu tô no computador, que eu vejo maior. Do que no celular. As pessoas me olharam, parecia que eu era um dinossauro quando eu tava com umas meninas mais ou menos da sua idade. Eu tenho 35. E eu falei, meu Deus, Patrícia, você está uma pessoa velha mesmo. E aí eu quero entender, qual que é esse comportamento? Da onde que vem essa vontade de também mesclar pro offline? Você só interloja? Qual que é essa vontade da expansão da Las Clothing aí? Me conta um pouquinho, vamos entrar nessa... Legal. Uma das coisas que eu via muito na faculdade, eu ficava um pouco assustada, porque meus professores traziam exemplos, são professores ótimos, tá? Mas eram exemplos de empresas tradicionais. E tem tantos cases atuais que a gente tem que olhar o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a Alo Yoga. Uhum. Eu acho fenomenal que eles começaram como uma marca e hoje em dia eles têm uma academia com o nome deles para as pessoas irem, malharem, no caso as influenciadoras vão sempre. E eu acredito muito, a gente vê muito no nosso público-alvo, nessa geração Z, o comportamento de pertencer. Né? Eu sinto que as pessoas falam muito que já tá batida essa estratégia, que hoje em dia cada um tem que se conectar com o que acredita, mas eu ainda acho que dentro de se conectar com o que acredita, as pessoas querem fazer parte de algo. Eu acho que quando a gente mistura o offline e o online, a gente comprova que isso que você tá pertencendo, de comprar nessa marca, de ser uma pessoa dentro desse grupo de clientes, isso existe. Né? Porque eu senti que quando chegou a pandemia, foi muito fácil mostrar que a marca existe simplesmente por existir no online. Conforme foi passando a pandemia, eu senti que se destacaram marcas que algum mínimo ponto de contato no mundo offline elas conseguiam com as clientes. Porque tem muita marca surgindo no online. Então é esse comportamento que a gente percebe. E não necessariamente, Paty, ponto de contato de venda. Às vezes algo simples, por exemplo, ter o logo da Las num café. Ter o logo da Las num produto numa collab, né? A gente fez uma collab recentemente com uma marca de calçados. Então, é uma marca de calçados que é em outro estado. Então, assim, eu sinto muito essa questão de sentir que a marca existe de fato. E por isso eu tenho cada vez mais orgulho de pertencer à marca. Isso vai fazendo mais sentido inconscientemente na cabeça do consumidor. Nossa, acho muito, muito bacana isso que você trouxe, porque... Ao mesmo tempo que é algo que é simples, não é fácil de ser executado, né? Porque você precisa entender do comportamento da sua consumidora e não é todo mundo que tá olhando para esse detalhe, né? E aí eu quero entender hoje, fala um pouquinho, quem é o público-alvo e se realmente esse público-alvo que você almejou conquistar é quem tá aqui, ó, nas suas redes sociais hoje. Total. Eu confesso que quando a gente começou, a gente não tinha nem estudo, assim, de quem vai ser o público-alvo da Las. Só que o que aconteceu? Eu fui como se fosse um imã, trazendo pra perto de mim meninas que sentiam minhas amigas. Então, se eu estava com 17 anos, eu estava atraindo meninas ali com a mesma faixa etária, mais ou menos. Isso continua acontecendo até hoje, né? Então, assim, eu exponho muito quem tá por trás da marca, lógico, de um jeito estratégico, e a gente acaba trazendo pra perto meninas que também estão na mesma fase ali que eu, não necessariamente na mesma idade, mas eu também sou jovem, ainda não sou casada, ainda não tenho filho, minha preocupação é se eu posso comprar todo mês um lançamento. Então a gente sente muito esse público-alvo, tanto é que os lugares que eu mais encontro clientes é quando a gente vai para as faculdades de São Paulo. A gente tem ali nosso público. Um dos produtos que a gente mais vende é uma bolsa que as meninas usam muito na faculdade. Então, a gente acaba sentindo que tem ali a construção do público-alvo e quando a gente vai especificamente em lugares que tem concentração dessa persona, né? Tem um monte de menina de lá, sabe? Que demais. Eu quero entender, então, como que você traz essa sua audiência entre TikTok e Instagram. Porque, por exemplo, a gente sabe que o público do TikTok é um pouco diferente do público do Instagram. Como que você faz para poder... Você faz estratégias diferentes de conteúdo para cada rede social? Como que você faz para poder encontrar o seu público, né, dentro dessas redes? Certo. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Paty, de diferença entre essas duas redes sociais, que é o Instagram. O público quer saber o que você tá fazendo, porque eu sei que eu te sigo, eu vejo um story seus, eu sei que é da Paty, eu vejo uma foto sua, eu sei que é da Paty, eu quero ver o que ela tá fazendo. No TikTok, o conteúdo aparece pra você sem não necessariamente te interessar quem que tá postando aquilo. Às vezes é uma dica, apareceu pra mim, eu salvei a dica, mas pra mim não importa quem que tá postando,
porque eu não sigo a pessoa. O TikTok tem essa tecnologia da For You, né? Uhum. Que é o algoritmo que te entrega o que faz sentido pra você. Então, a gente cresceu no Instagram muito rápido no começo. A gente tinha uma estratégia de, todos os anos, a gente mudava a estratégia de como se manter relevante e aumentando a nossa comunidade. Por exemplo, logo que surgiu a Las, eu fazia umas fotos que eram umas fotos que sempre viralizavam, mas tinha essa estratégia por trás. E aí, por foto, eu ganhava 2.000 seguidores. Mas que fotos são essas, gente? Eram fotos que eu tirava semelhante ao Pinterest. Sem mostrar o rosto, composição de look. Na época a gente falava, fotos Tumblrs, né? Aham. E viralizava. E aí, no TikTok, como a gente entende essa mentalidade, eu tinha que fazer com um vídeo que a pessoa vê, ela entendesse que eu sou a Luana e que eu tenho uma marca. Mas como que eu faço isso se pra pessoa não interessa quem ela tá seguindo, né? Só o vídeo que aparece. Eu comecei a postar vídeos falando das estratégias da Las. Então, nos primeiros minutos. Como que eu fiz pra vender tantos moletons em tantos minutos? E aí, oi, meu nome é Luana, eu tenho uma marca, que é a Las. Então, nos primeiros 10 segundos, a pessoa criava essa sensação que no Instagram é espontânea, de que eu sei quem é e o porquê tá postando, com o vídeo aparecendo, não importava pra quem aparecesse. E depois eu trazia a narrativa da minha estratégia, ou mostrar ali a peça que eu tô usando, e aí a gente foi construindo uma comunidade lá. Tanto é que hoje a gente tem 2 tipos de públicos que estão no Instagram e compram por fidelidade. Os que vêm do TikTok compram porque o vídeo apareceu na For You. Então eu tenho 10, 20, 30, ou dependendo do vídeo, 1 minuto, pra convencer aquela pessoa que não sabe quem eu sou, não me conhece, ou se conhece por coincidência, a comprar meu produto, a querer seguir minha marca, sabe? Demais. E em relação à sua equipe? A gente tá falando de quantas pessoas hoje, né, em 2024, e principalmente focado no marketing. Isso certo. A gente tem hoje na gestão 3 pessoas, eu e meus pais. Acho que é interessante falar isso, é uma gestão bem familiar. E na equipe, a gente tem 5, né? 5 meninas com a gente. No marketing, na questão de estratégia mesmo, quem cuida sou eu. Eu tenho as meninas que me ajudam na execução, na criatividade de alguns projetos, né? Meninas muito maravilhosas. Agora, as primeiras ideias de, vamos fazer um drop disso, vamos seguir com isso, hoje em dia ainda sai de mim. Uau! E suas referências, onde você acredita que você se inspira para poder traduzir em produto aquilo que você entrega para sua cliente? Eu geralmente procuro referência onde eu sei que minha consumidora consome. Se é no TikTok, o que tá em alta no TikTok? Só que para isso, como a gente tá falando de roupa, uma produção de 6 meses, né? Às vezes quando aparece no TikTok para minha cliente, já não dá mais tempo para produzir. Então hoje a gente tem uma ajuda nesse sentido. A Fê, que ela faz consultoria para nós de moda, ela consegue me traduzir meses antes com as pesquisas, né? Ela é especialista nesse assunto. O que vai bombar na minha geração daqui a 6 meses? Que é quando eu tenho tempo de produzir. Demais. E lançar no momento, tá agora em alta no TikTok. Que bom, é agora que eu tô recebendo a mercadoria. Que incrível. Eu tô impressionada como que você tem uma mente objetiva. Porque, por exemplo, quando eu te pergunto onde você se inspira para poder traduzir em produtos, você foi de cara onde o teu público consome conteúdo, né? Onde ele tá. E isso é de uma forma tão objetiva que para você é natural. E isso eu preciso te dizer que com certeza é um dos grandes diferenciais, esse seu foco, essa sua maneira ágil e ao mesmo tempo resolutiva de lidar com as questões da sua marca, vem trazendo um resultado muito grande. E você falou, e eu, inclusive, na introdução desse episódio, falei, foram mais de 2.000 moletões vendidos em 15 minutos. Que estratégia, então, que você usou, por exemplo, nesse case de sucesso? Já que a gente falou já do case do aniversário, vamos falar desse case? Vamos. Obrigada, Paty, pelas coisas que você falou. Eu não percebo mesmo isso da objetividade, eu fico feliz. E eu fico feliz de poder falar isso hoje, porque Lu, eu vejo muito, a gente tem muita semelhança de história, de trajetória, de carreira. Eu fico muito feliz, porque né, naquela época eu achava que eu era estranha, que... Imagina, não existia nem YouTube em 2010 pra gente procurar vídeo de como faz um plano de negócio. Imagina eu falar que eu tava abrindo um e-commerce. As pessoas nem compravam online. É verdade. Então, as pessoas me achavam estranha. Hoje eu preciso enaltecer. E você que tá ouvindo, tem uma coisa muito importante. Compra da influenciadora, compra que te segue, que realmente te induz a comprar algo que você gosta. Compra da marca pequena, compra da marca que tá começando. Porque isso faz uma diferença que você não tem ideia, o quanto que muda a vida, a família. Seus pais trabalham com você,
né? É uma empresa de gestão familiar hoje em dia. Então, eu preciso enaltecer, primeiro, a tua postura, teu posicionamento, tua iniciativa, e segundo, falar para você que está ouvindo, você já comprou esse mês algum produto de uma marca que você viu no TikTok e você procurou saber se é fundada por uma mulher, se é uma empresa mais familiar, aquela compra com certeza vai fazer muita diferença. Isso é verdade. E falando então sobre os moletons, eu gosto muito desse caso, que foi para explicar pra galera, né, a coleção de inverno do ano passado. E foi a primeira coleção, Paty, que a gente colocou o logo da marca. E as pessoas devem ter falado, ela chutou que ia ser legal e deu certo, ficou bacana. Não, foi uma estratégia que a gente pensou por meses o que acontecia. Desde o lançamento da LAS, nunca teve, tá? O logo explícito nas peças. Era assim, usava uma peça básica bonita, de onde é? E a pessoa perguntava. E tudo isso foi estratégico durante todos esses anos, porque uma das coisas que eu mais admiro em várias empreendedoras é ter a humildade de entender onde o seu negócio tá agora e onde você quer chegar. E tá tudo bem não tá ainda onde você quer chegar. Eu queria que um dia as clientes tivessem orgulho de usar LAS escrito nas peças, mas eu precisava percorrer um caminho primeiro. Então, antes dessa coleção de moletons, foram 3 anos pagando todos os meses, às vezes nem trazendo lucro, influenciadoras, até que um dia virasse uma marca de desejo. E com isso, os clientes postando unboxing e tudo mais, até isso ser um caminho percorrido. Então, essa coleção dos moletons foi muito marcante pra gente, porque a gente mudou algumas estratégias pela primeira vez. Foi o primeiro momento que eu virei e falei, vamos colocar, de fato, estratégias que chamem a atenção dentro do nicho que a gente tá indo bem, mas tá tudo muito semelhante. Então, foi a hora que eu sentei e falei assim, nossa comunidade tá forte, dá pra arriscar colocar o logo da marca? Porque se eu vendesse bem, Paty, isso seria um novo passo pra minha marca. 2.000 moletons carregando o nome da LAS, 2.000 meninas usando o nome da LAS aqui bordado e cumprimenta alguém tá escrito LAS, isso seria uma nova fase pra gente. Então, o que a gente fez? Eu peguei esse primeiro teste com o bordado da LAS e eu postei um spoiler. Falei, vamos ver a reação dessas meninas. A gente teve, acho que 600 comentários, que é muito para uma conta comercial. Enfim, um post orgânico soltado ali do nada. Eu quero, quando que isso vai acontecer e tudo mais. Eu falei, tá, eu acho que é um sinal, acho que dá pra gente arriscar. Começou uma loucura de confirmar a compra de tecido que a gente tinha suposto, cor do bordado, e faz isso, e faz aquilo. E a gente foi indo, tá bom, legal, a gente tem nossa base querendo. E agora, né, como que a gente divulga? Porque uma coisa é eu soltar o spoiler 3 meses antes, e na hora que tá chegando a coleção, como que eu reforço você que não esquece de comprar a coleção que tá chegando? E assim, você tem que dar um empurrãozinho a mais, né? Eu sei que você já quer, como que eu tenho certeza que você vai comprar? Eu comecei a inserir minha narrativa de criação nas peças de um jeito diferente a partir dessa coleção. Então, a gente veio nesses 3 meses, todos os dias, mostrando algum detalhe técnico, que antes meus spoilers era tipo, olha que bonito. A parte dos moletons era, gente, vocês acreditam que eu coloquei essa composição aqui no tecido para não acontecer isso que de dar bolinha quando vocês usam? Então, todos os dias era uma informação técnica. E aí, a gente decidiu fazer uma campanha baseada num filme, que foi As Patricinhas de Beverly Hills. A gente foi para uma casa, e aí a gente contratou 2 influenciadoras, a Giovanna Ferrarese, inclusive uma delas que fez a direção criativa do projeto, uma mente incrível. Mas eu acho que também foi uma fase da LAS começar a confiar. Lu, você é boa no que você faz e tem gente muito melhor em outras áreas. Bora confiar. A gente contratou ela, a direção criativa dela. Ela fez um remake de uma cena do filme. E na hora que as meninas se exibiam por serem as patricinhas, elas estavam usando os novos moletons da LAS. A gente, inclusive, alugou um Jeep no dia. Foi uma coisa muito legal nos bastidores. E a hora que esse vídeo saiu, foi um boom, assim, de engajamento. As meninas todas, eu quero, quando que vai lançar? Enfim. E aí, de fato, quando a gente vendeu toda essa quantidade de moletons, virou uma nova fase. Por quê? Mesmo que as meninas não postassem unboxing, mesmo que as meninas não marcassem a gente nos stories, eram 2.000 meninas usando o logo, às vezes postando o logo, mesmo sem marcar a gente. E aí foi um fortalecimento de marca, mesmo que só perceptível pra gente, pros nossos números internos, muito positivo. Nossa, incrível. Eu não sei você, mas nesse momento eu já estou fã da LAS e fã da Luana, porque assim, realmente é algo assim muito, muito bacana de ver o que você está construindo. E eu que estou usando o moletom, na hora que eu ganhei, eu falei, será que tem a Lu? Que eu adoro, eu queria não, eu vou comprar. Não, eu sou essa pessoa.
Eu compro, principalmente das marcas que eu admiro. E agora, conhecendo mais ainda, né, já vou ser sua cliente, me aguarde. E você que chegou até esse momento, não se esquece de se inscrever no canal nesse momento. Deixa o like, que é muito importante. Um conteúdo como esse, só para ter uma noção, isso aqui poderia ser uma palestra em alguma universidade de São Paulo e as pessoas estariam ali com um caderninho lotado de estratégias, porque realmente o conteúdo foi muito bom. Quero agradecer seu tempo. Eu sei que você saiu 2 horas daqui, tipo assim, de estrada para poder estar aqui gravando, mesmo tendo uma rotina atribulada como toda empreendedora, né, e fundadora de marca tem. E eu acredito que esse seu foco vai te trazer cada vez mais para um resultado maior que você nem imagina, porque se esses são os planos que você tem para sua vida, amor, Deus tem algo maior ainda para você. Eu quero perguntar, as pessoas te encontram e encontram o perfil da Las em todas as redes. Quer falar? A gente vai deixar linkado no episódio, mas quero Tá bom, Paty, primeiro queria agradecer. Óbvio que eu ia pegar 2 horas de estrada pra vir, até porque o projeto de vocês, né, dela Sonha, ela faz, é uma coisa que eu acredito muito também. Né, eu acho que qualquer empreendedora, quando a gente começa a ver na pele, o nosso maior sonho é que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade de sonhar mesmo e fazer. Não é todo mundo que tem a base que eu tenho, de família e tudo mais. Então, sou muito fã desse trabalho que você faz aqui. E sim, para encontrar a marca nas redes sociais, a gente tem o perfil principal da Las, que é o Las Clothing. E a gente tem um perfil secundário, fechado, que é só solicitar lá para seguir. Geralmente a gente aceita clientes, em que a gente mostra mais o dia a dia de forma mais amiga e próxima, né? Que a gente não pode pôr num perfil profissional. O nosso dia a dia é muito legal, porque cria bastante conexão. E esse qual que é o perfil? Chama Las Club. O Las Club. Adorei. Temos mais imagens aí? Olha! E todas as influenciadoras, as milhares de influenciadores que usam a marca. Que demais. Eu fico muito feliz. Tem algum nome que foi muito importante, que, assim, tirou a Las de um patamar e levou para o outro? Temos, em várias fases, assim, cada nome às vezes significou muito. Mas eu lembro quando a gente estava no comecinho da marca, a influência ainda funcionava de outro jeito. Eu lembro no quintal de casa, assim, esperando a publi sair, sabe? Que a gente tinha juntado dinheiro com os outros métodos ali que eu contei no começo. E a gente pagou a Chantal na pandemia. Eu acho que muitas pessoas conhecem ela. E era um kimono muito funcional. Ele era igual esse que você está usando, só que de tecido. Ele era de linho com viscose, pro calor. E aí eu pedia pra ela mostrar ele normal, pedia pra mostrar ele amarrado com um nozinho pra virar uma blusa. Ela divulgou e ela contou um pouquinho da minha história. A hora que ela soltou, o tanto de seguidor que vinha, o boom de vendas que ela fez, assim, foi muito importante ali pro comecinho da marca, sabe? Gente, incrível. Muito, muito, muito feliz por você. E eu desejo cada vez mais sucesso para Las Clothing e sucesso em todos os negócios e projetos que você, Lu, se propuser a fazer, porque eu tenho certeza que você vai ter sucesso em todas as áreas, porque tem uma frase que eu sempre falo aqui no podcast, que é do Jesse Itzler, que ele fala, como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas. Então, se você chega e vê o capricho de um seeding que você enviou, é o mesmo que você faz na hora de entregar uma compra para cliente, e é o mesmo cuidado nos detalhes na hora de fazer uma campanha, de escrever qualquer detalhe para uma cliente, pensar num dia bacana com elas. Então, assim, esse é o teu diferencial e você vai fazer isso. Espero que em muitos outros projetos. Muito sucesso para você. Obrigada, Paty. Muito Obrigada feliz de estar aqui com você no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Obrigada. E se você amou esse episódio, compartilha muito esse conteúdo, porque com certeza você vai fazer com que a semana dessa pessoa que você vai enviar seja muito melhor com essa história. E é isso, toda segunda-feira é sobre esse nível de conteúdo que a gente está aqui te empurrando para uma semana com uma intenção muito melhor de você fazer aí, ó, a ideia que tá tirando o seu sono, vir para a realidade para você daqui a pouco estar sentada aqui contando a sua trajetória de sucesso. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você no podcast Ela Sonha, Ela Faz. E eu te vejo na próxima segunda-feira. Obrigada, Lu. Obrigada, Paty. Obrigada para todo mundo que ouviu. Um beijo. Beijo, tchau!